Muito bem, muito bem. Bem-vindo à aula número 6 de temperamentos transformados, tá certo? A teoria, então, dos 4 temperamentos. Na aula passada, falávamos sobre o apóstolo Paulo e também nós destacamos, né, o que era negativo no seu temperamento, o que se tornou uma bênção, né, totalmente positivo, e agora essas características que foram desenvolvidas na vida do apóstolo Paulo, entre elas, obediência. Foi instantânea. Queridos, quando o Senhor apareceu para ele e falou, quero que você faça... Primeiro que ele perguntou, quem és tu, Senhor? Tá? Quando o Senhor falou, sou Jesus a quem tu persegues, e ele perguntou, queres que eu faça, Senhor? E o Senhor deu todas as indicações para ele. Irmãos, é interessante, porque pelo que você vê na Escritura, não teve um momento para Paulo questionar a vontade de Deus. Mesmo fazendo coisas extremamente difíceis. Não teve um instante para ele falar assim, mas meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu entro? Não teve um instante. Então, o espírito de obediência é pleno na vida de Paulo. É uma das coisas que possibilitam que você seja um vencedor, é você não adiar a obediência. Se você sabe que tem que fazer, não deixe para amanhã, para depois, faz agora. Paulo tinha essa determinação. Amor. Os judeus queriam matar Paulo, mas Paulo amava os judeus. Paulo, sabe, todo o tempo ele pregava a palavra e tinha como alvo também chegar no coração dos judeus. Lembra que Paulo foi chamado para ser, né, luz para os gentios, mas ele não esquecia dos judeus. Alegria. Paulo era capaz de se alegrar no meio de qualquer situação, mesmo passando por situações extremamente difíceis, não tem nem condição, sabe, de mensurar o que Paulo passou. Paulo foi torturado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo ficou 15 dias sem ver a luz do sol, no meio de um nevoeiro, no meio de uma tempestade, entendeu? Paulo passou por apedrejamentos que o levaram à morte. Eu creio que ele, inclusive, foi, sabe, ressuscitado. Eu creio nisso, eu creio que foi um milagre na vida dele. Paulo passou por situações das mais complexas. Paulo foi traído, entendeu? Paulo, meu Deus, quantas coisas Paulo sofreu. Mas em tudo isso, Paulo dizia: alegrai-vos. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Paz. Ele dizia: não andeis ansiosos de nada. Antes de tudo, apresentai os vossos lamentos, as vossas preocupações e dores ao Senhor. E desde preocupado, não se preocupe. Paulo não estimulava que o crente andasse preocupado, entendeu? Se você é um homem de Deus, um servo de Deus, você tem um ministério bom sendo desenvolvido, você é um pastor, é um líder, e você fala assim, meu Deus, fico tão preocupado com as coisas da igreja, isso não é bíblico. Mas como não? Não vou preocupar? Não, você não vai preocupar porque o seu pai resolve tudo. Quanto a ter responsabilidade, isso é correto, obviamente. Mas quanto a você não conseguir dormir, viver com insônia, viver com, sabe, com uma pressão, isso não é do Senhor. O fardo de Deus é leve e a fé descansa, né? Isso é maravilhoso. Outra coisa que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo também, tá certo? É a fé, certo? Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus e que vai acontecer da forma como ele me disse. Isso é que é fé. É saber que o que Deus falou é verdade. Isso, e Paulo tinha essa convicção plena de que toda a palavra do Senhor é verdadeira para ele. Humildade. De mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Então Paulo também, por mais que tivesse experiências profundas com o Senhor, mas ele não se orgulhava, ele não se exaltava. E veja, a tendência do colérico é totalmente contrária. É se orgulhar, se exaltar, entendeu? É confiar em si, não depender de Deus. Mas Paulo deixava clara a sua dependência do Senhor. Ele disse, né, em uma das passagens bíblicas, ele fala que não foi com palavras de persuasão que ele se dirigiu, me parece que foi até aos Coríntios, não foi com isso que ele se dirigiu àqueles homens e mulheres, mas foi pela unção, pelo poder de Deus. Ele reconhecia a dependência total do Espírito Santo. Por quê, queridos? Essa operação de Deus na vida de um homem. Então, olha só, um homem como Paulo, quando ele inspira você a amar, a perdoar as pessoas, porque, querido, quem tem mais facilidade de se irar com as pessoas é o colérico. É o que sente raiva em todo mundo o dia todo, o tempo todo, está sempre irritado. E Paulo conseguiu vencer tudo isso, mas porque Paulo ensina a gente, ó, renovar a mente. Sem renovação da mente é impossível. E Paulo nos dá uma lição sobre isso. É só pegar as epístolas dele, pega as cartas de Paulo, você vai perceber a transformação que Deus fez na sua vida. Vamos partir agora para o terceiro dos temperamentos, que é o melancólico. E quem vai ser aqui o alvo vai ser o nosso Moisés, certo? Características negativas: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. O que tem de bom nele? Habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Vamos observar então. Biblicamente, né, podemos ver aqui a abnegação de Moisés. Hebreus, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então, existe muita facilidade no temperamento melancólico de se entregar pelos outros, de sofrer pelos outros, de padecer pelos outros. Mas lembra que eu falei que tem que tomar um cuidado? Que essa entrega seja genuína, verdadeira, aqui motivada pela fé. Amém. Que não seja para compensar um sentimento de culpa. Porque é o seguinte, o melancólico tem um padrão muito elevado que nem ele atinge. Então, por não atingir esse padrão, ele se sente mal com ele mesmo. Um sentimento de culpa que vai corroendo ele por dentro. Então, ele precisa sofrer para que ele possa ser digno de alguma coisa. Você entende? Então, se ele age dessa maneira, é como se ele desconsiderasse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É muito perigoso. Né? Então, assim, claro, ser altruísta é ótimo, mas de uma forma correta, não de uma forma que se torna uma forma egoísta. Ele está usando o outro só para limpar a consciência dele, entendeu? Sendo que o crente nascido de novo, ele já tem a consciência lavada pela palavra. Ele não tem que ficar, entendeu, se angustiando, se desesperando por padrões humanos. Não, porque ele está em um padrão divino que é muito melhor que qualquer padrão humano. Complexo de inferioridade. Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente serei contigo. Gente, Deus chama Moisés, quando ele está com 40 anos, né? Aliás, com 80 anos, Deus chama Moisés, sabe, fala coisas maravilhosas para ele fala, mas eu não, tal. Ele cria uma série de desculpas. Eu vou falar uma coisa, na igreja é muito difícil quem tem um temperamento melancólico aceitar fazer as coisas. Ele tem habilidade, mas ele sempre se coloca abaixo. Ele acha que não tem condição de fazer, ele acha que não tem habilidade, ele acha que não tem, entendeu, a praticidade, ele acha que não tem as condições de fazer aquilo. Ele sempre coloca outras pessoas, mas fulano faz melhor, esse aqui não faz melhor. E ele pode se limitar muito na obra de Deus justamente por isso, porque ele não avança, sabe? Se alguém o chama e, por exemplo, um líder viu, né, o Espírito mostrou para ele que tem algo importante naquele irmão, naquela irmã, e chama para fazer algo na igreja, ele recusa a fazer. Entendeu? Ele sempre se coloca como coitado. Sempre se coloca como coitado. Você vai conversar com ele e, assim, quando ele faz, sai super bem feito. Quando ele faz. Mas ele tem dificuldade de aceitar os desafios porque ele tem uma baixa autoestima. Muitas vezes, esse complexo de inferioridade vai atrapalhá-lo. Era o medo de ser rejeitado aflorando. Deus lhe assegurava, mas ele lembrava da rejeição que sofrera em Êxodo. É muito difícil para quem tem um temperamento melancólico ser rejeitado, sabe, conviver com a rejeição. É muito devastador para ele. Perfeccionista. O Senhor deu a Moisés os meticulosos detalhes de sua lei. Lei cerimonial, administrativa, instrução do sacerdócio. Você vê que o livro da Bíblia tem mais detalhes assim, sobre objetos, é justamente o Pentateuco, né? A parte de Êxodo é cheia de detalhes. E realmente, né, David também vai falar sobre várias coisas, e o Senhor usou uma pessoa própria para isso, porque o melancólico tem essa habilidade de ver os detalhes, como nós já falamos antes. Então, esse perfeccionismo aqui foi bastante positivo, certo? Recapitulando sobre a vida de Moisés, eu só queria chamar a atenção sobre uma coisa, né? Moisés, um melancólico, talentoso, abnegado, complexo de inferioridade. Aqui que me chama a atenção, porque eu lá não quis mostrar, porque eram muitas passagens bíblicas, né? No texto em que Moisés dá uma série de desculpas para Deus. Primeiro ele diz que não tem talento, porque ele fala, eu não sei falar não, eu sou gago. Irmãos, se você levar em consideração que o cara teve a melhor formação da sua época, a melhor faculdade da época, estava no Egito, ele teve uma excelente formação. E ele fala, não tenho talento, não tenho habilidade. Ele fala que não sabia o que dizer. O que eu vou falar para eles? O que eu vou dizer para eles? O Senhor não estava ali diante dele, dando para ele o conteúdo que ele ia falar, irmãos? Ninguém vai acreditar. Ah, mas se eu disser que o Senhor apareceu, quem é que vai acreditar em mim? Entendeu? Ele só vê o negativo, a tendência que ele tem de, em qualquer projeto, ver o que não vai dar certo. É aquela pessoa que tem 1000 planos na cabeça e não realiza nenhum, se não for pelo Espírito Santo, não cumpre nenhum, porque ele sempre acha que vai dar errado. Não consigo falar. Ah, não, mas eu não consigo falar não, não é comigo não. E no último ponto ele fala, vê outra pessoa. Aí ele chegou no ponto exato mesmo, né? Eu não quero ir. A verdade era essa, ele não queria ir. Não é que ele não tinha habilidade, que ele não tinha condição de fazer. É que ele não queria fazer. Então, o melancólico tem que lembrar disso. Eu quero fazer. Se é da palavra, se é para o reino, entendeu? Se é para exaltar o Senhor, eu quero fazer, eu vou fazer, eu sou capaz de fazer. Se a irmã fulana me chamou, se o irmão me... uma coisa que eu aprendi, tá? Estou aprendendo isso na minha vida. Confia na unção de quem te chama.
Eu tenho isso, entendeu? De confiar. Por exemplo, eu em mim acho que eu não tenho habilidade para fazer aquilo. Eu acho que não tenho, tá certo? Mas de repente, né, um líder vem, me chama e fala assim: ó, você vai fazer tal coisa. Eu falo amém, entendeu? Eu vou lá e faço. E sabe o que é incrível? Funciona, dá certo. Porque o Senhor sabe o que está dentro da gente, tá certo? Agora, é claro, né, se for uma coisa que estiver muito acima das minhas condições, é diferente. Mas há coisas que, assim, eu não tenho habilidade, mas eu poderia tentar fazer. E aí eu tento fazer, mas também não tento fazer torcendo contra mim, porque também não vai dar certo. Ele está falando assim, vai dar errado, quer ver, vai dar errado. Aí dá errado mesmo, entendeu? Eu tento fazer com o melhor de mim e o Senhor tem me abençoado muito nisso. Então, estimulo você, se você foi convidado na sua igreja para fazer qualquer coisa e você fica, sabe, recalcitrando e tal, não, dê um passo para frente e fala, pastor, eu estou aqui, entendeu? O líder do departamento, eu estou aqui, sabe? Se é necessário, eu estou aqui, eu vou fazer. Em nome de Jesus, você me ajuda, sabe? E o Espírito Santo te ajuda, querido. O Espírito Santo ele desenvolve você de tal maneira que você menos imagina, você está dominando aquilo dali com a graça de Deus, certo? Agora a gente vai né? Vamos partir para o último agora, que é o fleumático. Os defeitos do fleumático: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Quais são suas qualidades? Ele é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. São excelentes qualidades e são terríveis defeitos. Mas como eu falei desde o começo, eu tenho falado, não é para você, se você é fleumático, não é para você ter esses defeitos. Se eles estão em você, é defeito na programação. Vai e conserta a programação. Vai e, sabe, desativa. Tudo isso que é negativo, desativa. E ativa o que é positivo, porque se você tem esses defeitos, é com certeza que você tem todas essas qualidades se você quiser. Entendeu? Vamos ver então? O personagem que a gente escolhe aqui é Abraão. Temeroso, vive com medo, certo? Tanto o melancólico quanto o fleumático são introvertidos e por isso são um pouco assustados mesmo. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque rei de Gerá e tomou a Sara. Onde é que está o medo aqui? Ele tinha tanto medo de morrer que ele falou para Sara, ó, você não fala que é minha mulher não, fala que é minha irmã, senão eles vão me matar. Tu falar que é minha, não fala que é minha esposa, senão eles vão me matar. Se tu falar que é minha irmã, tá tudo certo, por causa de ti eles vão me abençoar. Você vê a questão do medo? É interessante porque o Senhor não fala nada com Abraão nesse momento. Ah, Abraão, você errou, tal. Ele não fala nada, certo? Não quer dizer que ele estivesse aceitando isso, porque eu tenho certeza que Deus não aceita mentira. Mas hoje nós podemos observar, que também é uma lição para nós, que Deus não usa pessoas porque elas são perfeitas. Deus usa pessoas porque elas obedecem. E através da obediência nós somos aperfeiçoados, entendeu? Pacificador, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim nem entre os nossos pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres para a esquerda, irei para a direita. Você percebe que ele não queria confusão? Assim, quem mais foge de confusão na vida é o fleumático. Ele faz tudo para não entrar em contenda com alguém ou até para resolver problemas dos outros, para que as pessoas não briguem entre si, entendeu? Ele é um pacificador, um diplomata por natureza. Leal. É aquela pessoa que é sua amiga até o final, fleumático, tá certo? Os outros também, né? A gente não tem muita dificuldade nesse lado positivo, né? Mas a lealdade do fleumático é diferenciada porque ele não comenta com ninguém, entendeu? Não é a pessoa que conta o seu segredo para outra pessoa. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite. Assim trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Então você vê que ele foi leal. Mesmo que o sobrinho dele tenha feito uma escolha ruim por morar, né, naquela região, né, que era uma região realmente perigosa e tal, mas é uma região que parecia ser fértil e tal, mas ele não deixou o seu sobrinho, entendeu, abandonado. Ele foi e defendeu. Influenciável.